Olá, pessoal! Nós estamos de volta para falarmos mais um pouquinho, a respeito do processo de favelização do Rio de Janeiro e as suas características atuais. E em aula passada, nós havíamos dito para você que o Brasil muda sua matriz econômica a partir da década de 1930, mudando do setor primário exportador que marcara a economia do Brasil da década, do ano de 1500 até a década de 1930, e que a partir da década de 30, se acelerando na década de 1950, um intenso processo de industrialização, portanto a passagem de uma economia primário exportadora para o setor secundário, e lembrando lá que o setor secundário, indústria e construção civil, é um fenômeno basicamente urbano e não rural. Daí, uma intensa migração campo-cidade, um intenso êxodo rural, porque as pessoas sempre se dirigem para onde elas vão encontrar emprego e renda. E lembrando para você que a cidade do Rio de Janeiro e o estado como um todo cresceu sobre uma forte macrocefalia urbana, ou seja, um crescimento desordenado, um crescimento caótico, não planejado, com uma hipertrofia do setor terciário. E isso acabou levando, no Rio de Janeiro, a um intenso processo de favelização. Bom, nossa tarefa então nessa aula é primeiro tentar entender o que é uma favela. Então, uma favela não é simplesmente uma comunidade pobre. Isso é um equívoco, sob o ponto de vista geográfico. Favela trata-se lá de uma ocupação irregular de terra devoluta. Lembrando, terra devoluta é aquela que pertence ao Estado, Portanto, pode ser o município, o governo estadual, o governo federal, ou que não tem dono definido, tudo bem? Ou ainda a ocupação de terra de terceiros. Então, favela é uma ocupação irregular de terra devoluta ou de terceiros, marcado pela precariedade das construções, notadamente em áreas de risco, como encostas, no Rio de Janeiro em larga escala, margem de rios ou ainda margem de rodovia, como por exemplo a favela da Maré, ao lado da Avenida Brasil e da linha vermelha. Então, repetindo, eu tenho que favela é uma ocupação irregular de terra devoluta ou de terceiros, marcada pela precariedade das construções, notadamente em áreas de risco, margem de rio, rodovia e encostas, e acentuadamente marcada pela ausência do Estado. O Estado não se faz presente na favela, ou raramente se faz presente. Notadamente, o Estado, quando se faz presente na favela, é com a força policial para reprimir atividades da criminalidade, notadamente no Rio de Janeiro, o narcotráfico, grupo de milicianos e por aí vai. Mas observe que, organicamente, o Estado está ausente da favela. O Estado não está na favela porque ele não promove regularização fundiária, territorial. As pessoas que moram na favela, muitas vezes, moram há 1, 2 ou 3 gerações, O avô, a mãe, o pai e você, muitas vezes, ocupou uma área de favela. E aí o que ocorre é que as pessoas não têm a titularidade da posse daquela terra, daquele imóvel. Então, a prefeitura não atua, o Estado também não, e muito menos a União, com regularização fundiária, dando lá a regularização daquelas terras às pessoas que habitam aquela localidade, muitas vezes durante décadas. A segunda questão é o processo próprio de urbanização. Telefonia, internet, TV a cabo, iluminação, pavimentação, sinalização horizontal e vertical e também um sistema de transporte eficiente. Mas a favela também é marcada porque o Estado não atua dentro da favela, muitas vezes, com saúde preventiva para a população e saúde curativa, com postos de saúde da família, unidades básicas de atendimento
e unidades de pronto atendimento, além de unidades hospitalares. Muitas vezes, você não tem um investimento em saneamento básico que envolve lá, né, água potável, tratada, encanada e distribuída, recolhimento e tratamento de lixo urbano e de esgotamento sanitário. A gente não observa que dentro da favela ocorra investimentos, né, em educação, em creche para mãe trabalhadora, em pré-escola, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, curso técnico profissionalizante, que permita a capacitação dos jovens para o mercado de trabalho. A gente não vê aberta para a população favelada a possibilidade de acesso ao nível superior. Nós vamos observar que a polícia entra de maneira esporádica dentro da favela. A unidade de polícia pacificadora, que era um projeto que funcionou maravilhosamente bem na Colômbia e que foi trazida para o Rio de Janeiro através de Sérgio Cabral, foi um caos, porque na Colômbia houve uma união entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, que entrou com uma ocupação permanente do território, que no Rio de Janeiro foi chamado de Unidade de Polícia Pacificadora, porém, com condições para que o policial se estabelecesse naquela localidade e fizesse a função policial, que é lá um serviço de inteligência preventivo do crime e um sistema de repressão. O que a gente pode observar é que muitos dos nossos policiais foram colocados dentro de unidade de polícia pacificadora em unidade de container, sem as mínimas condições de alojamento, condição sanitária e de segurança para que esse policial estivesse lá. Não houve um processo de urbanização da área favelizada e, portanto, não se construíram, né, escolas, postos de saúde, delegacia de polícia, unidade de polícia pacificadora, pavimentação de rua, fornecimento de esgotamento sanitário, regularização fundiária e por aí vai. Então a gente vai poder observar que a favela ela é marcada, sobretudo, pela ausência do Estado. E aí todo bom policial no Rio de Janeiro sabe do óbvio. A polícia não dá conta de enfrentar uma criminalidade cujas causas, ao menos em parte, está exatamente na pobreza daquela localidade, na marginalização daquelas pessoas, na falta de mobilidade social, na falta de civilidade que a prefeitura e o Estado, sobretudo, deveriam trazer para lá. A polícia mata, prende um bandido e você tem mais um subindo na hierarquia do narcotráfico ou da milícia e, portanto, é uma guerra que não tem fim. Para ela ter um controle, a atuação tem que ser igual à da Colômbia. Uma união do governo federal, do governo estadual e municipal, que traz, além da presença da polícia, a presença do Estado para dentro da favela. Então, olha para cá, pessoal. Então, né, para a gente poder compreender um pouquinho do que a gente estava falando, né, o que é que caracteriza a favela? Vamos lembrar, né? É a ocupação irregular de terras devolutas ou de terceiros, precariedade das construções, ocupação de área de risco, e, sobretudo, a ausência do Estado, que deveria se fazer, né, valer através de atividades de políticas públicas da Prefeitura, do governo estadual e também da União, do governo federal. Então, a favela é caracterizada por uma ocupação irregular de terra devolutas ou de terceiros, marcado pela precariedade das construções,
que não tem a presença de um engenheiro estrutural, de um engenheiro civil, de arquiteto ou de regularização fundiária, a ocupação de áreas de risco, margem de rio, encostas e margem de rodovia e, sobretudo, a ausência do Estado. Bom, mas a pergunta é, professor, o que causa a favelização? A primeira, e óbvio, é a desigualdade econômica da população. A população vai morar na favela, em área de risco, porque é pobre. Existe muitas vezes uma certa hipocrisia de parte das nossas autoridades, que volta e meia, quando ocorre uma tragédia, como o desabamento de uma encosta, que em geografia nós chamamos corretamente de escorregamento ou movimento de massa, que é quando a encosta desce, um exemplo claro, né? Ocorreu anos atrás na região serrana do Rio de Janeiro, ou ainda no Morro do Bumba, em Niterói, ou na costa de Angra dos Reis, a gente vai observar que muitas vezes as autoridades, de maneira hipócrita, dizem que aquilo ocorreu porque a população ocupa a área de risco. Ora, mas por que a população ocupa a área de risco? Porque não tem alternativa. É simples assim, né? A população ocupa a área de risco porque ela não tem alternativa. Então, a primeira grande questão, a primeira grande causa é a desigualdade econômica, né? Socioeconômica. A pobreza é que impele as pessoas a morar nessas localidades. O segundo elemento é que o financiamento da habitação popular no Brasil, ele primeiro é um financiamento caro, via de regra é burocrática, ele exige uma série de formalidades que muitas vezes o trabalhador não tem. 44% da força de trabalho no Brasil não tem carteira assinada, está no mercado informal. Então essas pessoas muitas vezes não têm comprovante de renda para poder obter um financiamento bancário a fim de garantir a compra da casa própria. Então você tem um sistema de financiamento que é caro, que é burocrático e que não faculta o acesso da população mais pobre a linhas de financiamento do próprio governo. Embora nós tenhamos uma iniciativa que é o Minha Casa Minha Vida, porque 91,5% do déficit habitacional brasileiro está nas famílias que têm renda familiar, quer dizer, somando a renda de todas as pessoas da família, de até R$3 mil. Então, 91,5% do déficit habitacional, da falta de moradia, está na população que tem renda familiar de até 3 salários mínimos, hoje algo próximo de R$3 mil. E, portanto, se eu não desburocratizar, se eu não diminuir ou eliminar a taxa de juros, se eu não facultar, essa população jamais terá acesso a uma casa própria. Então a gente vai perceber que é uma falta de política pública de construção de habitação popular e a falta de acesso aos sistemas de financiamento, que são caros, burocráticos e que muitas vezes não permitem o acesso da população ao sistema de financiamento. Outro elemento óbvio é a falta de planejamento urbano. Cidade do Rio de Janeiro e o estado como um todo, há muito tempo, tem falta de planejamento urbano, ou, quando tem planejamento urbano, esse não é executado, sobretudo em relação à população favelada e periférica. Dá-se prioridade às áreas mais centrais da cidade. E não é que a área central da cidade deva ser descurada, que ela deva ser descuidada. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o tratamento que é dado à população que mora em Copacabana, Leblon, ou Ipanema, e nenhum preconceito contra a população que mora nessas áreas, pelo contrário, tem que ser o mesmo tratamento para aquele trabalhador que mora na Pavuna, em Santa Cruz, em Campo Grande, em Costa Barros, em qualquer outra área da cidade ou do estado. O tratamento ele tem que ser igualitário por parte do poder público. E o que tem se verificado é que isso não ocorre. Então acompanhe aqui comigo. Quando nós olhamos, pessoal, para a condição da favelização e da expansão das cidades no Rio de Janeiro, é que essa favelização e essa expansão, ela não seguiu uma orientação ou um planejamento.
um grande número de lotes de terrenos foi ocupado na periferia das cidades pela população mais carente, que vê nessas áreas, sem infraestrutura, a única possibilidade de se estabelecer. A falta de moradia é um dos mais graves problemas das cidades brasileiras, que eventualmente também afeta a população que vive no campo. Ela está diretamente relacionada à baixa renda da maior parte da população e não propriamente dito à inexistência de moradia. A maioria se localiza em barrancos e áreas de risco, sem infraestrutura básica, deixando à mostra a desigualdade socioeconômica da qual é resultado. Para modificar essa situação, é necessário atividades, de esporte, de cultura, de educação, qualificar profissionalmente os jovens, promover a inserção no mercado de trabalho e criar infraestrutura. Observe, pessoal, as causas do déficit habitacional no Brasil, segundo o último censo de 2010. Então, observe lá que 43,1% vive em coabitação familiar. O que é coabitação familiar? Muitas vezes onde várias gerações de família moram sobre o mesmo teto. Avô, avó, pai, mãe e filhos. O ônus excessivo com o aluguel representa 30,6% do déficit habitacional. É caro pagar aluguel. Domicílio precário representa 19,4%. E o adensamento, ou seja, muita gente na mesma casa, 6,9%. O Brasil tem um grave déficit, de habitação. E aí observe o déficit habitacional em algumas regiões metropolitanas por número de domicílios, de acordo com o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ligado hoje ao Ministério da Economia. Na cidade do Rio de Janeiro, nós temos lá a ausência de 362.335 moradias. Então é um elevadíssimo déficit habitacional que só fica atrás da região metropolitana de São Paulo. Quais são as causas, dessa favelização? A primeira, a macrocefalia urbana, o crescimento caótico, desordenado, não planejado do meio urbano. O segundo fator é a distribuição desigual da renda. A população empobrecida não tem outra alternativa senão a favela ou a periferia. Um outro fator é a chamada especulação imobiliária. Então, olha para cá. O que é especulação imobiliária? É quando a classe mais abastada, mais rica, ou uma classe média alta, as incorporadoras imobiliárias e empreiteiras compram determinadas porções da cidade, onde elas imaginam que haverá valorização futura da terra com a criação, sobretudo, de condomínios fechados, de área de shopping center, de construção de lojas, locais de entretenimento e por aí vai. Isso acaba fazendo com que partes da cidade criem os chamados vazios demográficos. São porções da cidade que são imensos vazios que não são ocupados no momento presente. E a pergunta é por quê? Porque essas incorporadoras, empreiteiras, a classe mais abastada, uma classe média mais rica, compra essa terra e passa a pressionar o poder público para que o poder público entre nessas áreas com urbanização, ou seja, pavimentação de rua, sinalização horizontal e vertical, iluminação, telefonia, telecomunicações, posto da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, delegacia de polícia. Resultado, com essa urbanização, o valor das terras sobe. E depois essa terra é loteada para virar condomínio fechado, para virar shopping center, área de entretenimento, eventualmente construção de casas de classe média e por aí vai. Isso, a especulação imobiliária,
cria vazios demográficos. A pergunta é, professor, mas a prefeitura não tem mecanismos para combater esse tipo de ação? Claro que sim. No Brasil, há muito tempo, nós temos o Estatuto das Cidades, que define lá, numa das suas colocações, a possibilidade de implementação do IPTU progressivo para terra que for adquirida no meio urbano e que não for edificada durante um período de 5 anos. Então imagine, né? Alguém vai lá, compra uma extensa área de terra, óbvio que eu não estou falando daquele lotezinho que às vezes a gente compra, né? Para poder fazer um puxadinho da nossa casa, não é isso. Nós estamos falando de grandes extensões de terra urbana que são compradas por grandes grupos para especulação imobiliária. Então, a prefeitura pode estabelecer o chamado IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, progressivo. Ela dá um prazo. Olha, você tem um prazo de 5 anos para edificar. Se você não edificar a área ou não utilizá-la economicamente, a prefeitura vai começar a cobrar a cada ano um imposto cada vez maior. Isso desestimularia a especulação imobiliária, porque daí o cara compra a terra, ele tem 5 anos para edificar. Se não edificar, vai pagar cada vez mais imposto. A pergunta que você me faz, então, é a seguinte: professor, por que isso não é adotado, né? Basicamente por pressão dos grupos econômicos e da elite econômica que não quer pagar imposto em área de especulação imobiliária. Se você andar pelo Rio de Janeiro, parte da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, é exatamente isso. São áreas que foram loteadas e vendidas, que estão aguardando valorização imobiliária para virar shopping center, para virar conjunto comercial, para virar área de entretenimento ou condomínio fechado. Então, é óbvio que isso cria uma distorção na ocupação do espaço urbano e acaba gerando também um fenômeno de segregação socioespacial. Ela é uma segregação social porque a população pobre, notadamente no nosso estado, uma população negra ou os descendentes de negros, embora não somente eles, estão segregados pela sua condição social e econômica a morar na favela e na periferia, sem infraestrutura e com a ausência do Estado. Enquanto que a população branca mais abastada, mais rica ou de classe média, acaba morando nas áreas de periferia imediata ou área core, ou ainda em condomínio fechado, onde você observa uma maior atuação do poder público. Isso cria uma cidade bipartida, a cidade da favela e a cidade do asfalto. Nós chamamos isso de segregação socioespacial. Olha para cá. O que a gente percebe, né, muitas vezes no Rio de Janeiro, é o fenômeno, né, da segregação socioespacial. Porque ela é garantida por uma condição socioeconômica e ocorre no espaço urbano, né? Então, de um lado, eu tenho a população segregada. A palavra segregação significa separação. Então, é uma população segregada, separada na favela e na periferia. E do outro lado, uma população autossegregada, notadamente a classe média e a classe mais abastada, que não quer participar dos indicadores de poluição, de trânsito caótico, de violência do meio urbano e se autossegrega, se autossepara dentro do condomínio fechado. Então, o que nós observamos é um intenso processo de segregação de um lado e de autossegregação do outro lado, o que cria o fenômeno, né, da chamada cidade bipartida, partida ao meio, né? E isso é muito ruim para a fraternidade urbana, né? É muito ruim para o espaço urbano como um todo. A gente vai observar que a favelização, uma das suas causas, é a especulação imobiliária, que contribui para essa segregação socioespacial. Então, o que a gente observa aqui
É a especulação imobiliária, a falta de uma política pública de habitação popular, o baixo acesso a financiamento para a compra de moradia pela população mais pobre, seja pela burocracia, seja pelo custo elevado, seja porque a população está no mercado informal e não tem comprovante de renda. Resultado, tudo isso gera um intenso processo de favelização. Bom, mas a pergunta é, professor, quais são as consequências dessa favelização? O primeiro nós já citamos, é o processo da cidade bipartida, é o processo da segregação socioespacial. De um lado a favela, a população segregada, a periferia, e do outro lado a população autossegregada, que não quer conviver, né, com os níveis elevados de violência, de trânsito caótico, de poluição, né, de degradação do meio urbano, que é vivenciado em algumas áreas da cidade, e prefere morar no condomínio fechado, onde de fato eu tenho mais segurança, ou pelo menos uma pretensa segurança, onde eu tenho lá, né, condições, né, de matricular o meu filho numa escola próxima, que eu tenho um hospital próximo, eu tenho ambulatórios de atendimento e por aí vai. Então a gente observa, né, que as consequências da favelização, elas são amplamente danosas, né? Primeiro, por criar essa cidade bipartida. O segundo é uma teoria de marginalização da população de favela e de periferia. 95% dos moradores de favela não têm antecedentes criminais, segundo o Instituto Pereira Passos. São pessoas de bem. São pessoas que lá moram porque não têm alternativa de morar em outro local, que muitas vezes não moram com dignidade e, portanto, não têm o direito assegurado a uma cidadania plena, a morar numa casa correta, construída corretamente, uma casa que tenha lá urbanização na sua área, acesso à saúde, educação, saneamento básico, iluminação, telefonia, telecomunicações, sistemas de transporte eficientes, segurança pública e por aí vai. Então o primeiro elemento chave aqui é a marginalização. Observe lá que há uma marginalização da população pobre, como se todo favelado, né, fosse bandido, né, e com forte preconceito social, uma segregação urbana intensa, de um lado a população segregada da favela e do outro lado a população autossegregada no condomínio. Isso cria espaços, né, para o domínio do território pelas milícias e pelo narcotráfico, e não é verdade que o narcotráfico ou a milícia faça às vezes do Estado dentro da favela. Isso não é verdadeiro. Eventualmente você tem um narcotraficante pagando o botijão de gás para o morador, pagando o táxi ou Uber para o deslocamento a um hospital, mas é o mesmo marginal que vai oprimir essa comunidade, exigindo, né, se esconder dentro da casa quando de presença da polícia, de ser avisado da atividade policial, que coage a população a comprar o botijão de gás, a água encanada ou a água em determinado ponto específico e por aí vai. Domina, né, o mercado de mototáxi, de van, né, de telefonia, o GatoNet no Rio de Janeiro, né, para telecomunicações e por aí vai. Então, na verdade, você tem uma comunidade dominada por milícia e pela marginalidade que oprime essa população. Uma outra questão é a ausência de cidadania, né? A população não tem acesso ao conjunto de bem-estar trazido pela atividade do Estado. E, finalmente, o risco, né, de enchentes, né, de escorregamentos, lembrando que isso aqui também é conhecido no Rio de Janeiro como desabamento de encosta. Acidentes naturais, né, que podem ocorrer, como deslocamento de pedras, né, que muitas vezes matam pessoas, destroem casas, ou ainda atividades antrópicas, né, que possam ocasionar, como desmatamento, eventualmente ocorrendo, desmatamento que pode muitas vezes afetar a qualidade de vida da população, acesso ao sistema de abastecimento de água e por aí vai. Bom, aqui nós temos um dado, né, do censo de 2010
E professor, por que você está usando o censo de 2010? Porque é o último censo que nós temos, né, de dados sobre o Rio de Janeiro, né? Então nós temos aqui o censo de 2010, mostrando lá que de um total, né, de proporção de população de comunidades urbanizadas sobre a população total das áreas das favelas por área de planejamento. Então aqui o total, tudo bem? E aqui a área urbanizada. A área urbanizada representa apenas 20%, né, em 2010, das comunidades do Rio de Janeiro. Ou seja, se eu pegar a Zona Central, Sul, Norte, Barra, Jacarepaguá e Zona Oeste, no total, na média, eu tenho apenas 20% das comunidades, das favelas, que são urbanizadas. Observe que esse número na Barra e Jacarepaguá cai para 6% apenas, enquanto que na Zona Oeste, 13% apenas das comunidades são urbanizadas. Então observe que quanto mais longe da área core e da área central, pior os indicadores. Observe a população de favelas por área de planejamento. No total, 23% da população do Rio de Janeiro é favelizada. Se eu juntar isso com a periferização, quase um terço da população, 33% da população, é uma população favelizada ou periferizada. Então eu tenho aqui os indicadores da Zona Central até a Zona Oeste. 35% dos moradores da área central é favelada, 17% na Zona Sul, 27% na Zona Norte, 26% em Jacarepaguá e 16% na Zona Oeste. Um intenso processo de favelização. E aqui, as 10 maiores favelas do Rio de Janeiro, em 2010, a Rocinha com 69 mil, né, habitantes, e aí o Complexo da Pedreira com 20 mil. Se você somar esses valores aqui, você vai chegar à conclusão que nós temos mais de 400 mil pessoas morando só nas 10 principais favelas, né, do Rio de Janeiro. Tudo bem? Observe que as soluções existem, pessoal. Primeiro, qual é a primeira solução, né? É lá a autoconstrução com apoio técnico. As comunidades mais pobres têm lá muitas pessoas que têm conhecimento de pedreiro, de eletricista, de ladrilheiro, de encanador, e que se tiver um apoio técnico que pode ser fornecido pela prefeitura, engenheiro estrutural, engenheiro civil, arquiteto, planta, depois esse imóvel pode ser registrado corretamente junto à prefeitura. Isso já acontece em algumas áreas do Brasil e do mundo. A prefeitura, ela financia o material de construção, as famílias entram com a mão de obra, a prefeitura entra com um arquiteto, com um engenheiro estrutural, com um engenheiro civil, com a planta e a regularização fundiária. E as famílias, né, trabalham em mutirão aos finais de semana para poder construir as casas populares. O preço de uma casa popular nesse modelo no Brasil circula em torno de R$30 mil. Então observe que uma casa, né, de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, uma pequena lavanderia, um pequeno quintal, o custo, se a prefeitura desapropriar a área, financiar o material de construção, a própria família e vizinhos trabalhar na construção aos finais de semana, com apoio técnico e regularização fundiária da prefeitura, o custo médio é de R$30 mil. Então é plenamente factível se a gente tiver lá um modelo de autoconstrução com apoio técnico. Eu tenho que ter planejamento urbano, eu tenho que ter política pública de construção de moradia, né, popular. Tudo isso são soluções que podem ser implementadas. Então, incentivo à autoconstrução com apoio técnico, a urbanização da área favelada, planejamento urbano e programa de habitação popular. Tudo isso permite que a gente tivesse o equacionamento de pelo menos parte da favelização do nosso estado. Bom, pessoal, vamos ver então
Como é que esse tipo de questão caiu em prova, né? Nós temos uma prova que foi aplicada para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul e ela diz assim: o crescimento da população urbana no Brasil teve início nos anos 50 do século passado e atingiu a cifra de 51,5% em 1980. Dentre os fatores que favoreceram o crescimento da população urbana no Brasil estão: letra A melhor distribuição de renda e a qualidade de vida na área rural. Alternativa falsa, nós vimos que muitas vezes o meio rural não tem infraestrutura, é uma população empobrecida que não tem condições de permanecer naquela área. B, a expansão da fronteira agrícola em direção ao oeste e ao noroeste do país e a mecanização das lavouras. Observe que a mecanização da lavoura cria desemprego rural que provoca o deslocamento da população do meio rural para o meio urbano, mas a expansão da fronteira agrícola por si só, não. Portanto, como está errado a expansão da fronteira agrícola como causa da população urbana, essa alternativa é falsa. C, a ampliação de oportunidades de emprego no setor industrial e o crescimento de empregos no setor terciário, típico do meio urbano. A população que migra do campo para a cidade acha que vai encontrar emprego e renda no meio urbano. Alternativa correta, gabarito nossa letra C. Por que não a letra D, professor? A mecanização da atividade urbana e a reforma no registro de propriedade existente nas cidades. Ora, a mecanização de atividade urbana não gera aumento das cidades, né? Porque eu tenho mais pessoas desempregadas. E a reforma no registro de propriedade permite a regularização fundiária, que não é causa do crescimento urbano. Portanto, alternativa falsa. O surgimento das favelas e a presença do Estado na implantação da infraestrutura para o atendimento das necessidades da população. Nós vimos nessa aula, é exatamente o contrário, é a ausência do Estado, né? Portanto, alternativa falsa. Próxima questão. Perdão. Banca CESP pergunta assim: com relação à geografia humana e planejamento territorial, julgue o item a seguir. A fragmentação urbana do tecido sociopolítico espacial brasileiro, na matéria da geografia, refere-se à territorialização das favelas pelo crime organizado como um fator de desordem na escala da cidade como um todo. Alternativa correta. Nós vimos que a favela, uma das suas características é a presença do crime organizado na forma de narcotráfico ou de milícia. Portanto, alternativa correta. Próxima questão. Favelização é o processo de surgimento e crescimento do número de favelas em uma dada cidade ou local. Trata-se de um problema social, pois tais moradias constituem-se a partir das contradições econômica, histórica e social, o que resulta na formação de casas sem planejamento mínimo, oriunda de invasões e ocupações irregulares. O processo de favelização nas cidades ocorre especialmente em virtude, letra A, da urbanização desordenada, macrocefalia urbana, e do processo de industrialização. Opa, alternativa verdadeira, gabarito nossa letra A. Letra B, da crescente falta de postos de trabalho. Embora o desemprego, seja um grave problema, e embora indiretamente contribua para a pobreza, que contribui para o crescimento das favelas, não há uma relação direta entre a crescente falta de postos de trabalho e favelização. Portanto, alternativa falsa. A ausência de espaço adequado à ocupação nos grandes centros urbanos. Falso. Nós vimos lá que a cidade, muitas vezes, apresenta vazios demográficos em virtude da especulação imobiliária. Então, não é a falta de espaço,
é a especulação imobiliária que impede a ocupação dessa área pela população mais pobre. Da carência de recursos públicos para investimento em moradia. Na verdade, acontece que a moradia popular não é prioridade dos governos. Muitas vezes se gasta grande quantidade de recursos com obras faraônicas de pouca utilidade. Alternativa falsa. Da desinformação da população sobre a disponibilidade de emprego. Desinformação da população não cria favelização. Portanto, alternativa falsa. Conferindo o nosso gabarito, primeira questão C, segunda questão correta, terceira questão a letra A, ok? Bom, pessoal, encerramos então essa aula por aqui. Um abraço imenso para você, bons estudos e até uma próxima aula. Até lá!